Vasco apresenta de forma oficial o seu novo técnico, Pedro Emanuel. Vamos falar um pouco sobre isso. E Vasco recebe um dinheiro bom, uma grana significativa por venda de crias da base do Vasco. Eu vou falar também um pouco sobre isso. São 26 milhões entrando nos cofres do Vasco. E se você está interessado sobre isso, fique nesse vídeo conosco até o final. Também vou falar também da possibilidade de Rafael Veiga se transferir para o Vasco da Gama. Há muitos falando sobre isso, né? Portanto, te convido a ficar conosco até o final do vídeo. E se você é novo aqui no canal, né? Se dou as boas-vindas e peço que já se deixe seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que postamos por aqui. Vamos falar bastante sobre o técnico, vamos falar bastante sobre essa grana que vem entrando no Vasco num momento muito importante, onde o Vasco precisa de fazer dinheiro, precisa de capital para quitar suas dívidas e possivelmente trazer novas contratações. O vídeo de hoje é sobre isso e vamos direto ao vídeo. Vamos direto ao vídeo, né? O Vasco que acabou de apresentar o seu novo técnico, Pedro Emanuel, junto com a sua comissão técnica também, todas formadas por portugueses, que vieram com ele lá de onde que ele veio, de Portugal. Um técnico que, para mim, eu estou muito empolgado com esse técnico, apesar de ter muitos críticos e muita gente falando que o técnico não tem nenhuma passagem pelo futebol brasileiro, também não é um técnico muito conhecido. Lembrando a vocês também, sem querer fazer comparações idiotas, que quando o Jorge Jesus também chegou ao Flamengo, o Jorge Jesus também não era conhecido no futebol carioca, no futebol brasileiro, em nenhum lugar, e teve o êxito que teve, né, no Flamengo, vindo a ganhar vários N títulos, né, pelo Flamengo. Então, a possibilidade muito grande de Pedro Emanuel também fazer um ótimo trabalho. Em resposta a perguntas, né, de jornalistas que estavam na coletiva de imprensa de apresentação, um deles fez uma pergunta e no final da pergunta, Pedro Emanuel respondeu a seguinte coisa: os adversários vão se sentir no inferno quando jogarem no Caldeirão, que se trata de São Januário. Só mediante essa declaração já concordei com o técnico e fiquei empolgadíssimo com o trabalho dele. Quero saber de vocês se você gostou dessa contratação, né? Se Pedro Emanuel é um bom nome para o Vasco apresentar, é um bom nome para o Vasco para o restante da temporada. Pedro Emanuel, que fechou apenas com o Vasco até o final dessa temporada, né, podendo renovar o contrato até o final de 2027, caso venha a ser bem sucedido, né, nessa empreitada que o Vasco terá de se livrar do rebaixamento, onde é a principal função, o principal, né, contato que ele teve com o Vasco para tirar o Vasco do rebaixamento até o final da temporada. Pergunto a você o que você achou, né, de Pedro Emanuel no Vasco. Para mim, um excelente nome, né? Um nome que o Vasco precisava. Tá certo que é uma aposta, que ele é o primeiro trabalho que ele vai ter, né, como um técnico num time do Brasil, mas para mim essa aposta vai dar certo e vai funcionar muito bem. Vamos falar um pouquinho agora também sobre Gabriel Peck, Gabriel Peck não, é Rafael Veiga, né, que tem sido cogitado no Vasco da Gama, que muitos têm vinculado a imagem de Rafael Veiga aí no Vasco para possível contratação. Quero falar para vocês que o próprio agente do Rafael Veiga, que trata de André Cury, descartou qualquer possibilidade do atleta se transferir ao Vasco da Gama, dizendo que para ele, como agente do atleta, não chegou nenhuma conversa, não tem nenhum tipo de negociação, que apesar de ser 0% a chance de Rafael Veiga se transferir ao Vasco da Gama, palavras de André Cury, que é agente do atleta, a não ser que o Vasco esteja negociando diretamente com o Palmeiras, que é detentor dos direitos do atleta, né, emprestado ao América do México. Ele já até frisou que o América do México pretende continuar com o Rafael Veiga para o restante da temporada, né, que ele é muito importante lá nos planos da equipe onde ele está atuando agora, que trata do América do México, né? E agora vamos falar um pouquinho também, cara, desse dinheiro que o Vasco vai receber, cerca de 26 milhões pelos atletas Gabriel Peck e Andrei Santos. Vou começar a falar um pouco sobre Gabriel Peck, atleta da base do Vasco, né, que
né, disse em declarações que queria muito continuar no Vasco, né, queria muito voltar para o Vasco, né, no caso, mas que infelizmente o Vasco não fez uma proposta devido à instabilidade financeira do Vasco. O Vasco não conseguiu, né, repatriar Gabriel Peck. Gabriel Peck que faz uma transferência do Los Angeles Galaxy diretamente para o Cruzeiro. O valor da transferência de Gabriel Peck para o Cruzeiro foi em torno de 12 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais, e o percentual, né, que o Vasco irá receber por os direitos econômicos do atleta que era do Vasco, cria do Vasco, portanto, a regra da FIFA, toda vez que se transfere para um time, o time que o revelou tem direito a um valor, né? Trata-se de 30%. O Vasco vai lucrar um valor de 18 milhões e 300 mil reais pela transferência de Gabriel Peck do Galaxy, né, para o Cruzeiro. Então o Vasco vai botar a mão em 18 milhões e 300 mil, um dinheiro que vai chegar numa hora muito boa, onde o Vasco vive uma instabilidade financeira, precisando captar recursos para quitar suas dívidas e dar prosseguimento aí em contratações, pagando o salário dos jogadores e até mesmo dos funcionários. Esse dinheiro vai chegar em muita boa hora. E também tem o valor referente ao passe de Andrei Santos, né? Andrei Santos, que também, né, era é, cria do Vasco e também vai ter um valor a receber do Vasco. Eu coloquei algumas imagens aqui diferentes, mas Andrei Santos que se transfere do Chelsea para o Manchester United de um valor de 48 milhões de libras, a aproximadamente 330 milhões de reais. Olha só que dinheiro é esse, hein? Se acerta esse valor aqui, o Vasco tem um valor percentual para receber de 2,5, né, da FIFA, vai receber um lucro de 8 milhões e 25 e 250 mil, um dinheiro também que chegue muito boa hora para o Vasco, né? O Vasco está precisando de capital, como eu mesmo já falei, e Andrei Santos é uma ótima, esse dinheiro chega em ótimo momento. Andrei Santos também, que é a revelação da cria da base do Vasco, o Vasco que também tem o costume de revelar bastante jogadores, e isso deixou um respiro muito grande para o Vasco. O Vasco que tem a sequência de jogos muito difícil agora para o campeonato. Na quinta-feira, agora no próximo dia 16, já enfrenta o Vitória, né, pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Vasco que amarga a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, portanto, primeiro time ali na zona do rebaixamento, né? A contratação de Pedro Emanuel, né, o português, foi justamente para tentar livrar o Vasco dessa zona de rebaixamento e quem sabe, né, ter um futuro mais de uma distância, quantas vezes mais, né, nessas Copas que o Vasco vai disputar, tratando-se da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Quanto mais o Vasco avançar, mais recurso, mais capital o Vasco vai conseguir, né, através dessas competições. Mas lembrando a vocês que o foco principal do Vasco nesse momento, antes que a venda para Marco Ilamáquia, que já está muito próxima de acontecer, aconteça, a prioridade no momento é o Vasco se livrar da zona do rebaixamento, para quem sabe no ano que vem poder montar um time um pouco melhor, um pouco mais forte competitivamente, quem sabe até conquistar títulos mais para o ano de 2027. Se você chegou aqui até essa parte do vídeo, primeiramente eu te agradeço por ser um novo espectador nosso aí. Espero que você tenha se inscrito no canal, espero que você tenha deixado o like, comente aqui de onde você é vascaíno, e se ainda não se inscreveu, para esse vídeo, dá um pause, vai nesse botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, clique em cima dele, e se puder hypar o vídeo, ainda não hypou nenhum vídeo essa semana, hype esse vídeo, deixa esse vídeo no hype aí para chegar cada vez mais e mais vascaíno. Agradeço a você que chegou até aqui o vídeo, e você que é inscrito, agradeço mais uma vez você, porque sem você nosso canal não funciona. Lembrando que esse canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno. Vou te desejar uma ótima semana. Mais tarde teremos a semifinal da Copa do Mundo, né? Um jogaço entre França e Espanha. Aqueles que vão acompanhar, bom jogo, bom uma semana, ótimo dia, e que fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo.